Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aí para mais uma semana de estudo da nossa revista da Escola Dominical. Já estamos na 9ª lição. Este vídeo é o vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. E todas as semanas nós estudamos a nossa lição, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adulto. E todas essas lições a gente vem tentando desenvolvê-las em 10 tópicos. Então já estamos, não obstante esse tempo de pandemia, de afastamento, de isolamento social, mas graças a Deus que nós temos as redes sociais e os irmãos têm fielmente estudado as suas lições. Já estamos na 9ª lição para 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelado é o título da nossa lição. E esta lição desse trimestre, os irmãos já sabem, trata sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um estudo sucinto sobre a carta aos Efésios. O nosso textuário ele vai dizer assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13, que nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 13 e último versículo, Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem, queridos irmãos, então está aqui a nossa leitura bíblica em classe. Nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo tópico vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. E por fim, então, uma conclusão. Nós construímos, lendo esta lição e fazendo um apanhado dela, 10 tópicos e assim a formatação dos nossos comentários. Quero aproveitar aqui o ensejo, agradecer aos irmãos que têm se inscrito no canal. Já chegamos aí à marca dos 11.000 inscritos, glória a Deus por isso. E você que ainda não é inscrito, aí embaixo você pode se inscrever, daí o seu like ou dislike, que é nessa mãozinha, e também tecer o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Acho bastante
sugestivo, né? Você que tem uma classe de escola dominical, vários professores, compartilhem entre os professores, debata. Né? Nós trazemos 10 tópicos, aproveitando o que já está, né, aqui inserido na nossa lição, e de repente uma ideia nova que pode te ajudar aí no estudo. Então que Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá, então, o título da nossa lição, o mistério da unidade revelado. Mistério, a nossa lição vai conceituar, você vai ver isso já no primeiro tópico e subtópico 1, que mistério vem do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Né? Então, mistério da unidade revelada. Fala da unidade porque o grande mistério, nós vamos descobrir, é que os gentios e os judeus em Cristo se tornariam um só povo, denominado igreja. E esta parede de separação, de exclusivismo, ela cairia por terra. E isso foi revelado, porque até os dias, até os dias anteriores a Jesus, vivia muito escondido, vamos dizer, essa verdade de que um dia, esses povos tão distintos se tornariam um só povo em Cristo. Então está aí a explicação do título da nossa lição. E eu começo então com o primeiro tópico que eu enumerei aqui, que é o mistério que obedece à progressividade da revelação. Isso nós já temos falado em vídeos anteriores, sempre tem um assunto que está conectado com o outro, e nós falamos que a revelação ela é progressiva. A gente precisa entender que existe um momento antes do Antigo Testamento, onde está a tradição oral, tudo era transmitido oralmente, de pai para filho, para neto e assim sucessivamente. Depois nós temos a produção do Antigo Testamento, aí com os escritos aí nos tempos de Moisés e por aí vai, né? E depois os escritos proféticos, tal, e aí foi montado então o Antigo Testamento, que atribui-se que isso foi tudo assim compilado, organizado após o cativeiro babilônico. Né? Então, Antigo Testamento. Depois o tempo passa e nós chegamos no evento Jesus, quando Jesus vem ao mundo, e aí ele torna clara a interpretação do Antigo Testamento. Muita coisa que estava oculta, nós vamos ver principalmente em Mateus ele dizendo para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta fulano de tal e tal, e muita coisa Jesus traz às claras. Depois depois de Jesus, nós temos num tempo futuro, a produção do Novo Testamento, que isso vai acontecer aí em 60, 70, 90, quase depois de Cristo, e depois nós temos a igreja que vem percorrendo os séculos, estudando, revisando, olhando os originais e tudo mais, e nós vamos nos aprofundando nesta revelação. Ela é progressiva historicamente, como eu estou dizendo, e ela é progressiva também pessoalmente, na medida em que, quanto mais eu vou caminhando nessa minha jornada cristã, as coisas vão ficando mais claras. Eu leio a Bíblia uma vez, descubro muita coisa, leio a Bíblia 2 vezes, descubro outras coisas, vou ao culto, descubro outra coisa. E assim, com o passar do tempo, nós vamos crescendo em maturidade e em conhecimento cristão. Outra coisa que nós temos que observar bem é que o Antigo Testamento ele era como uma sala mobiliada, porém sem a devida iluminação. O Novo Testamento é esta mesma sala, porém iluminada. E o Antigo Testamento vai tratar, como os irmãos sabem, de muitos símbolos. Muita coisa no Antigo Testamento são símbolos, sombras, que no Novo Testamento deixam de ser sombras e passam a ser realidades. Deixam de ser tipo para passar a ser antítipo. Deixa de ser símbolo para se tornar aquilo que é real. Ok, então esse mistério obedece à progressividade da revelação. Nós sabemos que os projetos de Deus foram elaborados antes da fundação do mundo. Deus não está preparando coisa nenhuma. Tudo que tem que acontecer, tudo já está preparado
há muito tempo. Deus não está preparando mais nada, tudo já está preparado. Então nós temos aí os tempos dos profetas, né? Nós temos aí o tempo dos apóstolos, temos aí o tempo da igreja, que foi posterior aos apóstolos, os pais da igreja, e a igreja que vem percorrendo os séculos até a nossa época. Então, esse mistério obedece à progressividade da revelação. Deus tem um tempo para cada coisa. Vejam que até nos dias de Jesus, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, e Pedro não entende aquilo, não quer se conformar com aquilo, e Jesus vai dizer, olha, o que eu estou fazendo agora, você não entende, você vai entender isso depois. Esta palavra é válida para nós hoje. Às vezes, na nossa própria experiência de vida cristã, nós não entendemos muito o trabalhar de Deus. Mas lá na frente nós vamos entender. Estamos vivendo um tempo aí que eu nunca pensei viver na minha vida, de não poder ir à igreja, não poder ir cultuar. Não é? A gente faz uma live separado dos irmãos. Tem irmãos que vai fazer aí 60 dias que eu não vejo. Nunca pensei que fosse viver isso na minha vida. E eu fico perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer ensinar os pastores com tudo isso? O que o Senhor quer ensinar a membresia da igreja com tudo isso? Então, nós vamos, à medida que o tempo vai passando e Deus trabalhando, a gente às vezes não entende, e lá na frente nós vamos dar glória a Deus e vamos entender melhor todas as coisas. Então, irmãos, em primeiro lugar, mistério que obedece à progressividade da revelação. O texto áureo vai dizer, o qual mistério, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que foi mostrado lá atrás estava nublado, vamos dizer assim. E agora, pelo Espírito Santo, nós temos a iluminação dessa situação. Se os irmãos ouviram um barulho um pouco estranho, é que aqui em Maceió está chovendo bastante, né? Eu vim no intervalozinho da chuva, mas começou a chover. Espero que não comprometa o som e nem a legibilidade das palavras que nós estamos falando. Em segundo lugar, meus queridos, mistério revelado através do Espírito Santo, que vai estar aqui no nosso próprio texto áureo, que vai dizer que lá no passado não foi manifestado como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 2, vamos lá, para você dar uma conferida, vai dizer assim, bem no meio, noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Ora, irmãos, muita coisa que ainda ficou sem entendimento ali nos dias de Jesus, no início da igreja primitiva, né? O Senhor disse, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Ele não é só o Consolador, ele é aquele que veio nos ensinar todas as coisas, aquele que veio para tirar o véu, esclarecer, até porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, guarde uma explicação nesse momento, nesse dia, né? Nós não podemos entender a revelação de Deus na sua perfeição, no seu propósito ideal, sem a participação do Espírito Santo. Pastor, eu vou ler a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Você vai perder tempo, você vai ler um livro comum, né? Mas quando lemos a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, irmãos, a revelação, ela desfruta da iluminação do Espírito Santo e nós vamos entendendo as coisas. Veja quando Jesus conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus fala que ele precisa nascer de novo, ele não entende, ele pensa que ele tem que entrar
no ventre da sua mãe, na barriga de sua mãe, e nascer de novo. Ele disse: como pode ser isso, Senhor? Ele não entendeu. Não entendeu porque ele não estava no Espírito. Não adianta o carnal tentar empreender o que é espiritual, irmãos. Não dá. Isto é uma grande dificuldade. A gente só consegue entender se estiver no Espírito, ok? Ficou bem claro? Então esse mistério revelado através do Espírito Santo. Nós não temos a força, a autonomia de lermos as Sagradas Escrituras e, sem o auxílio do Espírito Santo, entendermos. Alguém ler a palavra sem o auxílio do Espírito Santo, ser salvo, também não dá. Então, tudo que nós temos recebido de revelação, de iluminação, compreensão, não é? Eu digo até de uma guarda desta palavra. A gente precisa do Espírito Santo. O nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, ele às vezes vai ler a Bíblia quando começa o culto, ele diz assim: com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, vamos ler a Bíblia Sagrada, né? E alguém um dia o questionou: para abrir a Bíblia precisa da ajuda do Espírito Santo? Tá? Isso precisa. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Até a glorificação a Deus, se não for mediante o Espírito, não tem nenhum valor. Espero que tenha ficado claro aí para os irmãos. Terceiro lugar, irmãos, mistério revelado à igreja como comunidade legal, legítima e divulgadora. Ora, irmãos, talvez muita gente não pense nisso. A aprovação do cânon, né, que é os livros sagrados da Bíblia, elas passaram pelo crivo da igreja. Se a igreja não tivesse aprovado, esse cânon não valeria nada. Então, não adianta: o bispo fulano de tal interpretou, um concílio interpretou. Se chegar para a igreja e a igreja não reconhecer, nada feito. Então, a igreja é uma comunidade legal, legítima e divulgadora desta revelação. Então, esse mistério revelado, que é justamente, judeu e gentio se tornar um só povo em Cristo Jesus, isso tem que passar pela compreensão da igreja, e a igreja reunida como comunidade legal, ela legitimar essas informações e ela ser a divulgadora. Ninguém vai divulgar a graça de Deus, ninguém vai divulgar a pregação do Evangelho, a não ser a igreja. A igreja é a agência autorizada para tal. Olha os versículos 10 a 12 da nossa leitura, que diz assim: para que agora, veja só, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, no qual nós, igreja, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ok, então a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. É esta igreja que é a comunidade legal. A interpretação da Bíblia Sagrada, ela deve ser feita na igreja. Pastor, eu sozinho não posso sair por aí, que às vezes não é porque eu leio a minha Bíblia sozinho em casa, irmão, que isso seja suficiente para que eu me desconecte da igreja. A igreja reunida, a igreja com o seu pastor, o ministério, e o povo reunido é a comunidade legal para interpretar e confirmar a interpretação das Escrituras. Então, esse mistério revelado
a igreja como comunidade legal, legítima e divulgadora. Vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 2, que tem uma informação interessante também. Tópico 2 e subtópico 2. Lá no finalzinho diz: por fim, o anúncio destas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Por que ela divulga? Porque primeiro ela interpreta. Então, toda interpretação legítima, guarde isso, ela deve passar pelo crivo da igreja. Toda interpretação legítima deve passar pelo crivo da igreja. E eu até digo que se nós ouvíssemos mais a igreja, nós erraríamos menos. É que às vezes a gente não ouve muito a igreja, mas se a gente ouvir e considerar, não é, que aquele povo é povo santo, ali é noiva do Cordeiro, a gente precisa considerar, não é, considerar as considerações da igreja. Isso eu acho muito importante. No mínimo, reforça as nossas decisões. Quarto lugar, irmãos, interessante nesta lição, que é o mistério que supera as expectativas judaicas. Então, veja só, o povo de Israel era conhecedor, não é, de que havia uma salvação para eles? Sim. O povo de Israel era conhecedor de que, não é, Abraão deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra? Sim. Uma coisa é a gente ver, outra coisa querer ver, né? Parece que o judeu não queria enxergar isso aí. E com isso eles criaram um cercado, figurado, claro, né? Quiseram colocar Deus dentro e dizer: Deus é uma propriedade nossa, tudo que ele tem de bom é para nós, e o povo aí fora é gentil, grego, não é? Que não conhece a Deus, imundo e tal. E foram desprezando isto. Mas eles conheciam, porque profeticamente, né, quem lesse a Bíblia, querendo ver, ia ver que essa promessa era extensiva a todos os povos. Mas eles não conheciam na plenitude esse projeto de Deus. É isso que nós queremos tratar. Vamos ver no tópico 1 e subtópico 3, onde diz assim: os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, não apenas conheciam, eles fizeram menção delas. Você vai ver em Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, Isaías 49, 6, 54, de 1 a 3, 60, de 1 a 3, Malaquias 1, 11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, que é o mistério oculto. Irmãos, coisa linda aqui. Leia isso bem devagarzinho, né, aí na sua lição, e você vai entender isso aí. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim: Deus é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Quando a gente pensa que ele vem por cima, ele vem por baixo. Quando você pensa que ele vem por essa porta da lateral aqui esquerda, ele vem pela lateral direita. Quando você pensa que Deus vem no seu quarto escuro, ele te encontra na praça. Quando você pensa que ele vai para a praça, ele te encontra no quarto escuro, né? Então, você constrói suas probabilidades, constrói suas expectativas, traça os seus caminhos, e Deus faz um caminho totalmente diferente. Deus é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Mistério que supera as expectativas judaicas. Veja bem, irmãos,
quando Deus se revela na sua palavra, a palavra não é a totalidade de Deus, é parte do que Deus deixa se revelar. Então, a Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Coisas inéditas, coisas diferentes. Aquele que começou a boa obra em você, na igreja, em mim, ele vai aperfeiçoar. Isaías vai dizer, o Senhor falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Então, meus queridos, um projeto traçado antes da fundação do mundo, né? E que ao longo da revelação progressiva a gente vem pegando pedacinhos desse projeto, né? Então, a gente pode dizer que quando esse mistério é descoberto, ele está além das expectativas dos judeus. O grande apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus por isso. Subsídio bíblico teológico vai mostrar algo também interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Vai dizer assim, veja só, o fato de Deus pretender que as bênçãos de Abraão e as promessas da salvação messiânica através da teocracia judaica incluíssem os gentios não estavam anteriormente ocultas. Elas foram claramente reveladas nos livros do Antigo Testamento, da lei, dos profetas e dos escritos. E aqui tem alguns textos que eu já citei anteriormente. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto, observe, nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento, era o seguinte, 2 pontos. O plano de Deus para a redenção em Cristo, o Messias. Esse plano envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus e gentios. Eles não esperavam isso. O antigo pacto das promessas divinas, a teocracia nacional judaica, devia ser substituído por uma nova raça espiritual. Não falasse isso com o judeu, que ele não ia admitir. Então, essa teocracia nacional judaica deveria ser substituído por uma nova raça espiritual, os cristãos, e por uma nova comunidade internacional, a igreja, nas quais em Cristo, judeus e gentios seriam admitidos em bases iguais, sem nenhuma distinção. Que dificuldade para o judeu, irmãos, assimilar isso. Mas esse era o projeto de Deus, e que na plenitude dos tempos veio à luz e, conforme nós colocamos no tópico, superou as expectativas. Eu digo não só expectativas judaicas, mas a expectativa até do próprio gentio que não esperava ser agraciado por Deus. É até interessante, me veio agora, mas eu não lembro bem o texto e o nome da cidade. Paulo prega em uma das suas viagens missionárias, ele prega em um determinado lugar, e os judeus rejeitam. Aí Paulo diz assim: como vocês não estão aceitando, eu vou me voltar então para os gentios. E os gentios deram brados de alegria por saber que agora estava se abrindo esta porta de salvação para eles. Muito bem, queridos, vamos então para o nosso 5º ponto. O nosso 5º ponto eu quero colocar aqui: mistério revelado aos simples. Jesus falou lá em Mateus, ele disse: graças te dou, Senhor, não é? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, né? Que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A Bíblia vai dizer que o Senhor confunde, né? Ele pega o que é
isso deixa de existir. E o que não existe, ele faz com que exista, né? Ele pega aquilo que é vil e ele valoriza, e ele desbanca aquele que está lá em cima. Então, uma coisa muito interessante é que esse mistério revelado não foi revelado aos grandes, aos intelectuais, aos prepotentes, aos dominadores, aos detentores do poder, não é? Este mistério foi revelado aos pequeninos. A gente vai ver isso muitas vezes na Bíblia, né? O Senhor se voltando para o povo simples, para o povo humilde, né? Para aquele que tem um coração acessível ao Senhor. Na interação com o professor, tem só um pedacinho aqui, onde o comentarista vai dizer: esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegam a Ele por meio da fé em Jesus. E eu acrescento: com o coração contrito e abatido, que se prostra em humildade. Então é impossível, irmãos, sem esse segundo ingrediente, que é a humildade, né? Eu falei primeiro, você não vai entender sem a revelação do Espírito Santo. E este Espírito Santo não vai se revelar ao homem com um coração endurecido, um homem de dura cerviz, um homem como Paulo, né? Que recalcitrava contra os aguilhões do Senhor. Não, tem que haver um momento em que o homem se dobra. Você veja que quando o clarão aparece, Paulo cai e tem que se dobrar. Nós vemos ali uma intervenção soberana de Deus, né? Você vai dizer: mas Paulo estava perseguindo a igreja e o Senhor vai, se revela para ele. Deus é soberano, não é? E quando ele tem um projeto, ele pega o leão, doma e ele faz como ele quer. Mas a revelação, ela tem ocorrido para os simples. Jesus disse: olha, sejam simples como as pombas, prudente como as serpentes, né? Essa simplicidade, essa humildade que está lá também no Sermão da Montanha. Bem-aventurado, né, os pobres de espírito, né? Dizem que as melhores versões bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, veja só a importância desta simplicidade. Deus não resolveu se revelar aos grandes catedráticos, né? Não estamos condenando, não estamos dizendo que ser um intelectual seja pecado. Não é isso. Nós queremos dizer que muitas vezes o intelectual, ele usa da sua do seu autoconhecimento, ele usa da sua autopossibilidade e ele menospreza muitas vezes. E o Evangelho às vezes é tão simples, e eu tenho dito muito à igreja, eu digo: olha, cuidado, porque Deus costuma se esconder atrás das coisas simples. Então, foi Deus que, na sua soberania, resolveu se revelar aos simples, aos pequeninos, né? Aqueles que muitas vezes são desprezíveis. Ok. Sexto lugar, eu anotei aqui: mistério e sua amplitude conceitual, que está aqui no subsídio didático-pedagógico da lição do mestre. Claro, irmãos, nós temos que nos fixar aqui que o eixo aqui da nossa lição, cuidado com isso, né? O mistério da unidade revelado, esse eixo qual o mistério? Que os gentios e os judeus seriam um só povo, chamado igreja, sem distinção, sem política, sem discriminação, sem repulsa, seriam o mesmo povo. Eles não entendiam. Só que eu quero pegar aqui também que esse mistério, quando a Bíblia fala de mistério, ele vai além simplesmente desse conceito. Eu coloco aqui mistério e sua amplitude conceitual. Aproveitando aqui esse subsídio didático-pedagógico, que vai nos dizer assim: o conceito de segredo no Antigo Testamento é o de conselhos que Deus revela ao seu povo.
Ok. Então, dentro desse segredo, dentro desse mistério, diz aqui, incluindo o plano de redenção existente desde os tempos eternos, isto é um mistério, é também aplicável a aspectos específicos do Evangelho, por exemplo, a encarnação. Cristo, Deus se encarnou, um mistério. Deus foi gerado no ventre da Virgem Maria, um mistério, não é? As características do reino espiritual, outro mistério. A igreja como corpo de Cristo, incluindo os judeus e os gentios, outro mistério. A cegueira temporária de Israel, um mistério. Esta cegueira temporária de Israel, esse endurecimento de Israel, foi que veio abrir a porta para os gentios. Então, por que o judeu se endureceu? Isso foi uma bênção e aí nós entramos na porta. Eles não vão pagar por esse endurecimento? Um mistério, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não tem esse termo, Trindade, mas nós, por inferência, nós vemos as manifestações do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Trindade é um mistério. A transformação do crente na volta de Cristo, outro mistério. E o termo também é usado para se referir a qualquer verdade oculta que tenha que ser entendida de forma sobrenatural. E ao mistério da influência do anticristo ainda não revelado. Então tudo isso faz parte desse mistério, Aqui eu coloco mistério e sua amplitude conceitual, para a gente não imaginar que o único mistério que tem aqui é essa questão dos judeus e gentios como o mesmo povo e a barreira de separação quebrada. 7º lugar, mistério revelado multiformemente. Que é isso, pastor Walter Pereira? Vamos lá. Tópico 2, subtópico 1. Mistério revelado multiformemente. Tópico 2, subtópico 1. Vamos ver aqui. Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Preste atenção. Mas embaixo vai dizer que ele não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1:1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem. Gálatas 1:11. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Pastor Walter, o que é que o senhor quer falar de mistério revelado multiformemente? Eu quero dizer que, vamos dizer, fatias desta revelação foram reveladas aos profetas, fatias desta revelação Jesus revelou aos seus discípulos, vou chamar aqui agora apóstolos íntimos, seus 12 apóstolos. E nós vamos ver, tempos depois, um perseguidor da igreja sendo chamado por Deus para ser apóstolo. Os irmãos vejam que Paulo teve dificuldade de ser inserido na comunidade apostólica, porque para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter testemunhado desde o princípio como é que as coisas aconteceram e tal. Não era só chegar anos depois e dizer agora eu sou um apóstolo. Mas irmãos, o que Paulo recebeu do Senhor foi tão maravilhoso, foi reflexo dessa soberania de Deus extraordinária, que futuramente Pedro vai testificar, sobre o seu reconhecimento, do seu apostolado, dos seus escritos. Ele termina sendo reconhecido como um apóstolo do Senhor, quando ele recebeu tudo de forma particular. O que é isto? É Deus que faz como quer. Por isso que eu coloquei aqui
multiformemente. Mistério revelado multiformemente. Ou seja, Deus revelou esse mistério de múltiplas formas a quem Ele quis revelar. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui para os irmãos. Deus quis, Ananias quis questionar, né, quando o Senhor se manifesta para ele e diz, olha, vai encontrar Saulo, que está em tal lugar, e tudo, Senhor, esse homem, parafraseando, né, que era um perseguidor da igreja, e tudo, não, vá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Então, meus irmãos, Deus faz como quer, não é? Faz com quem quer, quando quer, pelo tempo que quer, e o nome disso é soberania de Deus. Então, mistério revelado multiformemente. Vamos para o 8º ponto, onde eu coloquei aqui, mistério revelado em Cristo na plenitude dos tempos. Obviamente que Jesus é a maior revelação de Deus para nós, né? Jesus disse muita coisa que os discípulos não entenderam bem no início, mas Jesus revelou aquilo que nós precisávamos saber, né? Então, meus queridos, e esse mistério é revelado em Cristo. Nele todas essas coisas se tornam claras. Obviamente que nos dias de Jesus, ali operando no seu ministério, ele estava dando uma prioridade para os judeus. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar lá os cachorrinhos. Mas ele já foi mostrando o traçado do caminho, que essa salvação era para todos os homens. Foi ele que disse a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse mistério revelado em Cristo aconteceu na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? O tempo pleno, o tempo adequado, né? O tempo aprazível. Quando Jesus veio, né, o mundo já estava, vamos dizer, de certa forma pacificado, porque o Império Romano havia dominado. Haviam estradas, havia a lei romana que dava certa organização, havia a língua grega, que era uma língua, podemos dizer, universal para o mundo da época, né? Então, tudo estava preparado para que o Cristo viesse naquele tempo. Aquele tempo é o tempo ideal, o tempo adequado, que nós chamamos de plenitude dos tempos. Você vai ver no tópico 3, que vai estar dizendo assim, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, nós vamos encontrar isso aqui, que é muito importante. O subtópico 1 também vai dizer as riquezas insondáveis de Cristo, né? O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Mais embaixo, a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Então, meus queridos, em Cristo tudo se tornou mais claro e também mais viável, porque aquilo estava sendo operado na plenitude dos tempos. 9º lugar, mistério revelado sob controle de Deus, que é o nosso 3º tópico e subtópico 2. Vai dizer assim, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Eu estou me referindo aqui ao controle de Deus. Havia a explicação, mas a explicação carece de um tempo oportuno para ser manifestada. Então isso não adianta pedir, não adianta rogar, porque isso só vai aparecer no tempo correto. Deus não perdeu o controle do universo. Isso é muito importante ser dito nessa lição.
Estamos vivendo hoje um tempo de calamidade e a gente pensa assim, meu Deus, o que vai acontecer? O mundo vai se acabar. E como é que vai ser? Deus não perdeu o controle da situação. A igreja não vai deixar de existir, o céu não decretou falência, pode ser até que empresas aqui na terra, elas decretem falência. Agora, no céu não há crise e nem há decreto de falência, né? Não, no ano em que morreu o rei Uzias, crise na terra. O profeta diz, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, glória a Deus, e toda a terra está cheia da sua glória. Então o Senhor manteve. Isso indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O nome disso é controle absoluto. E em 10º lugar, mistério revelado, mas pré-estabelecido. Aqui eu quero destacar, que é o que está no tópico 3 e subtópico 3, onde vai dizer o plano divinamente pré-estabelecido. Eu não vou ler aqui, irmãos, mais porque está na lição, mas a gente quer dizer que foi revelado na plenitude dos tempos, naquele tempo ideal, mas que ele havia sido projetado muito antes da fundação do mundo. Uma palavra de Deus para você. Deus não está preparando nada para você. Tudo que Deus tem para você já está preparado. Deus não está preparando nada para mim. Deus está preparando um casamento para mim. Deus está preparando uma formação profissional para mim. Não. Tudo já está preparado. Diga amém por esta palavra. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe poderosamente. Peço desculpas se o vídeo ficou um pouco comprometido, que a chuva está caindo aqui em Maceió, mas o calor também está grande. Deus abençoe a todos, mantenha calma nesse período de Covid-19. Creia que Deus está no controle da situação. Se você gostou do vídeo, do formato desse vídeo, se inscreva aí embaixo, dê aí o seu like, não esqueça, faça o seu comentário aí na parte que tem comentários e compartilhe esse vídeo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.